Fala pessoal, hoje a gente está aqui começando mais um vídeo para o canal, mas pessoas incríveis, a gente está com a nossa amiga Débora e com a Rita. Mas antes de começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito agregador, o Igor precisa dar um recadinho. Como sempre, né, galera? Curte, compartilha, fala pros amigos quem gosta e quem não gosta. Hoje vão ter várias histórias aqui, incríveis, projetos. E você que acha que a vida tá difícil, você vai entender que às vezes não tá tão difícil para você. Ok? Vamos começar isso aí? Isso, mas para começar, Débora, muito obrigado por ter aceito o convite. Rita, já deixa o telefone de contato, as redes sociais, porque no começo do vídeo todo mundo já pega a caneta e anota. Então, galera, aqui até trouxe um cartãozinho. Boa noite a todos, né? Espero que nós possamos agregar muito para todos que estão assistindo aqui, prestigiando o canal dos meninos, né? Que é muito legal, uma iniciativa maravilhosa, porque nós moramos num bairro e nós temos um vizinho que tem um projeto super legal e muitas vezes não sabemos. E depois desse canal a gente acaba, né, conhecendo. Esse negócio vai expandir aí. Vai expandir e assim, fala, nossa, eu tenho na minha calçada e não sabia, né? Sim. E aqui, ó, é o projeto Ana Luísa, tá meio distante aqui, ó, Ana Luísa, Instituto Ana Luísa, nossas redes sociais deixa eu ver aqui, tô sem óculos, gente, ajuda aí. Nosso Insta. Instituto Ana Luísa. Isso, o telefone. O telefone é 971628619. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Sim, é isso aí. Todas as informações para vocês entrarem em Devia contato. ter vindo de óculos, né? A idade chega, né, gente? Faz parte. Não, é só para descontrair, eu sei sim, eu já sei a roupa, mas eu queria que ele falasse para vocês ouvir. E então, gente, foi criado, nós estamos aqui na Avenida Mutinga, Certo. 4712, 4712. Depois você me passa todos esses dados. Sim. Que eu vou colocar no vídeo. Bem aqui, bem em frente ao semáforo ali da ponte, quando vai para Anhanguera. Então aqui, Sim. né, na calçada do Lopes descendo ali para Anhanguera, nós estamos bem em frente ao semáforo. Pertinho. Nós estamos fazendo um logo agora, estão pintando, vai logo o pessoal vai ver, identificar só, quando já passar ali na ponte já vai ver o instituto, né? Que legal. E esse mês nós temos aniversário de um ano de projeto lá. Um ano aqui nesse bairro e assim, infelizmente pouco divulgado, né? Infelizmente nós não temos apoio de pessoas aqui mesmo do bairro. Nós terceirizamos muito o nosso trabalho, porque hoje nós temos uma sede, uma associação do bairro, que infelizmente foi também terceirizada e passada para outras pessoas estar utilizando, né? Isso não gosto nem de falar, porque nós somos uma instituição não governamental e também não abraçamos política. Então nós temos apoiadores, pessoas da política que apoiam nossa causa, mas nós do Instituto hoje não abraça uma política, não abraça uma causa, e isso tem todo um preço, né? Então, infelizmente, uma dessas situações foi nós não podemos desenvolver nenhum trabalho em nossa associação do bairro da Vila Piauí. Certo. Então, hoje eu tenho que usar espaços de outras pessoas, Jardim Dávila, da Vila Menck, Santa Fé, Piratininga, vários outros locais de Jaraguá. Então, assim, pessoas que estão ajudando no nosso projeto, e nosso bairro, nós temos um espaço que não podemos utilizar para nada. Seria Salvip. Que seria essa UVIP, que está sendo utilizada por políticos, nem no nosso bairro, nem vereadores, nem representantes do nosso bairro eles são. Aí vocês da administração aí da Salvip, vamos fortalecer o que tem que ser fortalecido, né, gente? Infelizmente assim, né? Então nós deixamos já a Salvip para lá, porque acho que tudo tem uma hora certa e a hora do projeto da Salvip acontecer vai acontecer, né? Eu acredito que o bairro vai se mobilizar um dia e se juntar, e assim, nós temos que trabalhar com representantes do nosso bairro, que faça por nós. Isso é bacana, você tá até vindo no nosso canal, que a gente vai usar isso, usar nossas redes sociais, a rede do canal, pra gente divulgar isso aí, pra chegar para mais pessoas e ter apoio, ter patrocínio, porque o custo é alto para vocês manterem tudo isso aí. Sim, né? eu na verdade, nós temos nosso comércio, uma loja ali de som, vocês conhecem, né? Sim. DSR Audio é nosso único patrocinador, financeiramente falando, e até dezembro deu para ajudar, e infelizmente não dá, porque nós comprometemos já a nossa renda e a renda da empresa também. Vocês trabalham com finanças, né? Vocês sabem que
isso é uma coisa que não deveria ser feito, né? Comprometer a nossa renda. Só que, assim, a causa é bem maior, a demanda é enorme e você não tem mais coragem de olhar para trás e falar, não vou mais continuar, não vou abandonar, porque hoje nós temos mais de 100 famílias já. Nossa, então, que assim, legal. E nós temos projetos de reciclagem, as mães mesmo, né? A maioria das mães são periféricas, são poucas que têm uma condição de poder estar ajudando em alguma coisa. E agora, graças a Deus, assim, tem algum comerciante ali, outro aqui, que está dando um apoio para nós, porque agora que eu estou conseguindo, uma pessoa, um contador vai fazer gratuitamente para nós, o CNPJ, porque ou eu pego o dinheiro e destino para o CNPJ, para as custas dele, ou eu vou atender uma criança que precisa de fralda, medicamento, a família não tem alimentos, e o transporte, porque eu atendo, às vezes demora mais de 2 meses para atender, e como nós somos uma divisa, é bem complicado isso, a situação de atende. Sabe mais ou menos. Porque a pessoa mora em Pirituba, ela consegue uma terapia em Osasco. Isso, vamos deixar bem claro que o Instituto, ele atende quais são as deficiências. Múltiplas deficiências. Atende múltiplas deficiências, então, né, tem muitas crianças aí, muitas famílias necessitando disso. Então compartilha porque é muito bacana. Sem dizer que assim, também não tem idade, né, Débora? Não tem. Desde bebê até adultos, todas as deficiências, paralisia cerebral, autismo, Down, nós temos vários cadeirantes, entendeu? São todas as deficiências a ONG tem esse projeto. E a gente está abraçando o bairro, né? A gente quer dar assim, a região, né? A região, o bairro. Se a gente tem a ONG aqui, o Instituto aqui, nada melhor que estar atendendo todo mundo daqui e de outros lugares. Pena que nem todos procuram, às vezes não procuram. Não procuram por falta de apoio mesmo no nosso bairro, como eu falei, né? E falta de interesse da pessoa divulgar também as que sabem. Eu acho que é o que a gente né? sempre fala aqui, a rede social, né? Saiba usar ela. Então eu mesmo moro, tenho comércio e não sabia. E é bem bacana porque agora a gente vai começar a divulgar isso aí e vamos trazer parceiros que a gente tem também para ajudar. Sim, o Gui, né, que também tem um negócio como o de vocês. Não sei se tem mais. Então, o ano passado, ele ajudou com alguns refrigerantes para nossa festinha, que nós fazemos uma festinha mensal, aniversariantes do mês. Na verdade, eu tive essa iniciativa de fazer porque eu percebi que essas crianças não têm amigos. Elas não têm amigos, na escola não é feito um trabalho de socialização, de interação com essas crianças, de identificar o que é um amigo. Eu fiz um trabalho no CCA, eu estava fazendo voluntariado no CCA uma vez por semana. 2 vezes por semana, hoje eu não consigo, às vezes quando dá eu vou, mas assim, a gente tem um bom contato com o pessoal lá e abriu para fazer essa interação. Levei uma cadeira de rodas, né? E a maioria das nossas crianças, as crianças de lá, estudam com as nossas crianças. Então, eu passei um período todo lá, que são 2 períodos, e engraçado que quando eles começaram a assim, ver nossas crianças falar, né? E eles ficaram assim meio que, tipo, nossa, eu pensei que ele não falasse. Nossa, eu não sabia que ele era inteligente assim. Não sabia que gostava de celular. Não sabia que sabia mexer no celular. Então, assim, você vê que a escola não faz esse trabalho. Na verdade, acho que em 2015... Quando acabaram com a escola especial, que iam ter para a escola regular, foi feito um projeto na prefeitura que existe, só que infelizmente é muito pouco atuante. Então, que seria esse trabalho da inclusão e a socialização com as outras crianças numa escola regular. Sim. Porque eles têm eles têm o direito de estar, isso eu acho ótimo. Quando as pessoas falam, mas não seria melhor... Não acho que seria melhor. Por quê? Eles ficaram numa escola especial. Porque eles vivem numa sociedade. Eles não vivem nem só da escola. Sim. Eles vivem numa sociedade, vivem como nós, eles vão para comer, vão para o shopping, vão para passeios. Tem que interagir. Tem que ter uma vida normal. Tem que ter uma vida normal. Então, eu achei ótimo. Só que, infelizmente, a educação não estava preparada. E, mais infelizmente ainda, as pessoas não têm interesse de olhar com esse tipo, nossa, eu não tenho apoio, a educação, a escola do nosso pai, mas eu vou atrás do interesse. Sim. No caso, a professora tem 40 alunos, tem um aluno só com deficiência. Então, eu acho que se ela tirar um tempinho de 20 minutos, que sejam, a aula dela, não, vou me interessar por aquele aluno, vou fazer alguma coisa diferenciada,
Nossa, maravilha! Porque nossos alunos hoje, muitos acontece, não querem ir para a escola mais, não tem mais interesse. Não tem por quê? prazer, né, de ir pra escola. Ah, tia, eu vou lá para olhar pro quadro. Na verdade, essa questão assim da escola, eu já vi até várias pesquisas, até da Vera Lúcia Campellini, que é da USP, né, que ela faz essa pesquisa de investigação sobre a inclusão dessas crianças, como é o tratamento de professores com essas crianças e o que é que acontece. O que mais alega é que o professor não tem preparo, não tem formação, né? E aí a gente chega ao seguinte, a mãe, quando vai ter um filho, ela se prepara para quê? Para ter um filho lindo, que Exatamente. corra, que anda, que brinque, Saudável. entendeu? Então, quando esse filho vem, se esse filho vier com qualquer deficiência, a mãe vai ter que aprender a lidar com ele, Sim. entendeu? Então, nesse caso, não adianta, então eu vou me especializar em autismo. Tá, então você vai trabalhar só com crianças autistas, sendo que cada autismo é diferente do outro. Tem entendeu? fases, né? Se nós tivermos 10 autistas, cada um tem especificidades que o outro não tem. E não Sim. vem só, o autista não é só autista, ele vem sempre com outra comunidade junto. E sempre tem uma Ele- comunidade. Ou ele tem TDAH, não tem só ou ele tem autismo. distúrbio, algum outro distúrbio, entendeu? O TDAH é uma das deficiências que mais tem comorbidade com outras deficiências. Então, por isso que eles não, assim, tem uns que não gostam de barulho, tem outros que não conseguem toque, tem outros que não interessam de jeito nenhum, tem outros que têm movimento repetitivo, tem outros que não tem outros que têm cocalia, como eu digo assim, oi Igor, tudo bem? Tudo bem, Igor, tudo bem? Eu repito tudo que é aquilo que eu falo, entendeu? Sim. Então, o professor tem que, realmente, ele tem que estar aberto Se para interessar, né? atender essa demanda, essa diversidade de aluno, entendeu? Sim. Porque o que a gente não pode mais, Débora, é estar em pleno século XXI e ainda esconder nossas crianças porque a escola não está preparada. Então eu digo para o pai, leve seu filho, leve todos os seus filhos, que quando todos estiverem lá, se eles não estão preparados, eles vão se preparar. Por quê? Porque nós não somos obrigados a trancar os nossos filhos porque a escola não está preparada. Lei existe. Mas isso é uma As leis Tem que existem. correr atrás, Sabe, exatamente. tem a lei de acesso à permanência. Então, a criança não pode ter acesso. Ela tem que ter acesso e permanência. Ela tem que fazer o que o outro faz. Entendeu? Então, de lei tá bom. É ser humano, Vamos só né? fazer cumprir essas leis. Mas é muito da gestão também, viu? Eu acompanho, minha filha vai fazer 16 anos, a Ana vai fazer 16 anos. Então, eu acompanho, ela foi inserida na CD com 3 meses. E a CD... Eu ia até te perguntar, o que te levou a criar esse projeto, essa ONG? Então, a Ana Luísa é minha filha, né? Do Instituto. Ela vai agora, em junho, ela vai fazer 16 anos, né? E, assim, eu tenho mais 3 filhos. Nunca vivi já. Na verdade, para mim não foi tão doloroso, tão difícil, porque eu sempre fui voltada para o social. Então, eu sempre vivi já nessa... Atendi a família já com deficiência. Sim. Então, já era um mundo que eu já estava inserida, Sim. mesmo sem vivenciar dentro da minha casa, na minha vida. Então, quando eu soube que estava grávida e a Ana Luísa ia ser uma criança deficiente, eu não... Tipo assim, eu ouvi... falar sinceramente que eu me abalei, não. Eu fiquei assim, tipo, a gente fica naquela preocupação já, tipo, né? Como vai ser? Como vai né? ser? Mas assim, que eu me abalasse, Sim. tanto que as pessoas, até da minha família, falavam, nossa, você não quer aceitar, porque eu não me Não deprimi. dramatizou. Eu não me E deprimi. eles Não não viu aquilo como um problema e tal. né? Não, assim, E não. eles não viram que você já, de repente, Aceitou. meio que estava preparada, né? Não. Já fazia um trabalho. Eles já sabiam, porque eu sempre fui assistente social da minha casa, Sim. da família. Né? Eu sempre corri pelo social da família, dos amigos. Então, eles assim, mas quando é conosco, com a gente, assim, que nem eu falo às vezes para as pessoas quando eu vou apresentar o projeto, gente, não queira ter que sentir uma dor para você ter um lugar Colocar Pra diferente. você, Ou você abraçar uma causa. pra poder ajudar, né? Então, porque assim, quando a dor for em mim, e eu falo dor no sentido que era um processo que eu vou ter que passar, que eu ia ter que passar. Mas cada vez que eu chegava num atendimento, era um diagnóstico, uma notícia ruim, uma pior que a outra. Então, por isso que a minha família falava, você não quer aceitar, você não fica triste, você não chora, você não se deprime, porque você não quer aceitar. Eu falei, não, gente, eu tô bem lúcida, tô bem consciente e tô bem preparada. Por quê? Como você disse no início, o não
Eu já tive. O não foi um diagnóstico que eu recebi, que minha filha teve uma malformação na coluna, ela chama mielomeningocele, o diagnóstico dela, e hidrocefalia, que é aquela que a cabeça cresce, Sim. né? E a mielo não forma toda a coluna. Então, até meio da coluna se formou, ali ficou oco e forma como fosse um caroço, assim, uma laranja mesmo, que fica vazando o restante do líquido da coluna. Então, com 4 meses que eu soube, já fui fazer, tinha já morfológica nessa época, e assim, eles alegam que é falta de ácido fólico. Mas eu acho que tem muito ainda que pesquisar e aprender, porque meus filhos, os outros 3, eu fiz tratamento para engravidar, não saberia quando engravidar, e eu não tomava ácido fólico. Eu fui tomar, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava grávida de 4 meses, 5 meses. Eu lembro que minha esposa, ela tomou. Então, e aí eu fui tomar ácido fólico depois que eu descobri a gravidez. Já estava formada a criança. Então, eu acho que eles dizem que sim, essa mielo, mas não, eu acho que ainda tem muito que estudar. E a Ana, então, já soube, olha, ela vai ser uma criança cadeirante, né, mãe? E aí, qual as possibilidades? Não tem nenhuma. O comprometimento dela é bem considerável, assim, não tem... já procuro morar no apartamento, muda para uma casa, já pode adaptar. Adapta tudo. Já foi encaminhada para CD antes mesmo dela nascer, né? Já fazia os papéis para encaminhamento. Fui para uma ginecologista, uma obstetra já especializada, e o médico já quando ela nascesse, ela ia ter que fechar, né, a parte que fica oca, ia tipo costurar ali naquela parte oca, e ia ser o médico da CD que faria isso. Então, assim, tudo bem. E acompanhei a gravidez. E a Ana, a Ana se mexia demais, assim. Se mexia muito, assim. E eu falava, nossa, né? E foi a gravidez que eu passei mais tranquila, você quer saber? Não tive enjoo, não senti nada. Os meus filhos, como eu fiz tratamento para engravidar, eu já engravidava e já tinha que ficar em repouso, tinha sangramento. Então, foi a gravidez que eu tive que ficar todo em repouso. E da Ana, não. O Juninho nasceu prematuro. Sim. Então, assim, da Ana, gente, foi a melhor. Até brincava, falava, nossa, essa gravidez foi tranquila, e a criança que deu trabalhinho, né? E aí, tudo bem. Nasceu a Ana Luísa, eu levei até uma gravidez muito feliz. Muito feliz, me senti muito bem. Porque isso é bom falar. Eu acho que muda tudo. Isso é bom falar porque as pessoas às vezes julgam, né? Fala, pô, teve uma gravidez turbulenta. Não. Acontecia alguns fatores que não foi falado, e não é assim, não. Eu acho que o amor não muda. Como ela falou assim, o amor, você vai ser pai, você vai ser mãe, ele não muda com o diagnóstico. Não. E nosso instituto nasceu dessa forma. Nós estávamos numa reunião depois da pandemia na escola, e o pessoal da EduCefai, que é um projeto da prefeitura que eu falei, com inclusão, marcou uma reunião, que foi a primeira vez que eu fui numa reunião deles. E eles alegaram que já estão desde 2015 aí, desde que começaram a escola, fecharam a escola especial e tal. Eu falei, então, vocês estavam escondidos em algum lugar. Aí a coordenadora já olhou assim pra mim e falei... Porque eu procuro, eu vou atrás, né? Eu falei, nunca fui convocada para uma reunião com a criança, com os pais de criança em inclusão, na escola, nunca. Eu falei, nem sabia que vocês existiam. Então aí colocaram um filminho muito do infeliz, né? Que, tipo, o programa Viagem para Paris. Aí você vai feliz na vida para Paris. Aí no meio da viagem e tal, você descobre que você vai ser pai. Nossa, a felicidade aumentou, né? Sim. Aí que você vai curtir Paris. Só que aí você descobre também que seu filho vai ter uma deficiência. Aí, tipo, na hora te mandam de volta, tipo, pra Venezuela, vai. Sim. Alguma coisa assim. E no nosso caso, assim, tipo, você vai ter que voltar lá pra Zona Leste. Vai, nada pra Zona Leste, gente, mas a gente vai com uns bairros mais periféricos, um exemplo. Aí eu falei, gente, um pai do nosso lado começou a chorar. Aí eu falei, vocês estão de sacanagem com a gente? Eu falei, depois de uma pandemia,
Vocês não fizeram uma pesquisa, o pessoal, o emocional já estava aflorado, né? Sim, aí E você... ainda chegar com um vídeo desse, eu aqui já tô indignado. Não, aí você vai falar, o amor se mede, o amor é uma deficiência, você vai ser pai, você vai Você ficar feliz. vai amar menos. Mas isso é uma porque questão bem difícil, sabe? Porque o pior... Primeiro, cortando só um pouquinho, primeiro fala pra galera aí, também a sua rede social, que você é psicóloga, né? Eu sou pedagoga, sou psicomotricista e estou fazendo neuropsicopedagogia. Isso aí. E é uma excelente professora, ela já é especializada em ABA, que é uma educação diferenciada que nós tínhamos que ter para a criança com autismo, porque só é esse aprendizado que o material é caríssimo, e só assim que eles conseguem ser alfabetizados. Que infelizmente nós temos no instituto, tá, gente? Nós é aqui, e gratuito, assim, porque eu não consigo ainda pagar a mãe do João Guilherme, Sim. que é mãe de uma criança autista também. Mas estamos correndo aí, gente, nós vamos conseguir remunerar a Rita para alfabetizar Então, essa criança. Rita Sindô, na verdade eu sou Rita de Cássia, né? Mas tem Rita Sindô, né, em francês, a minha rede social. E eu sou mãe atípica também, que eu tenho um filho de 8 anos, que é autista. E foi nessa reunião que a gente se conheceu. Que legal. Então foi uma reunião só de mães com filho especial que tinha propriedade do que estava ouvindo e do que estava falando, né? E aí, a partir desse momento, a Débora falou, eu já fui logo, vamos montar aqui uma rede, um contato de todas as mães, porque a união faz a força, né? Porque assim, eu acompanhava uma criança, não sabia quem era a mãe. A Ana até, por conta dessa deficiência, é assim, gente, só para concluir a história da Ana, ela anda, ela é skatista e ela só gosta de esportes radicais, viu? Não tem, ela continua sem um pedaço da coluna, ela tem um laudo já, um CID, ela não desenvolveu a hidrocefalia, mas ela tem nos exames clínicos dela a hidrocefalia. E ela é linda, perfeita, depois vocês vão conhecer ela, né? Ela já foi pular de parapente, ela é assim, radical. Então, assim, a Miela tem aquela coisa que não pode ter uma fratura, porque não é como gesso, como nós. É uma cirurgia e chega até a amputação algumas vezes. Sim. Então, imagine que eu vivo com uma menina que cuidado gosta tem de... que ser. Não, eu tento, né? Porque ela só gosta de esportes radicais. Nossa. Então, É eu pra falo deixar assim, o coração dos pais bem... Por isso que eu falo, quando eu recebi essa notícia, e aí no mesmo momento que ele foi falando, eu falei, o que é mielomeningocele? Na primeira ultrassonografia. E foi me explicando o que era, e o pai dela já tava chorando. Eu falei, não, eu queria aprender, estudar e saber o que era e tal. Então eu falei, gente, eu em tudo na minha vida, mesmo antes da Ana, eu sempre fui assim. Eu acho que você tem 2 caminhos em situações difíceis, tudo na sua vida, você tem que tomar decisões rápidas. Em situações mais... As piores situações da sua vida, as mais difíceis, acho que tem que ser rápidas. É aquela coisa, eu vou enfrentar, vou engolir o choro, levantar a cabeça e vou enfrentar isso, ou vou me deprimir, ficar me lamentando e entregar na mão de Deus. Então eu tomei a decisão de encarar. É focar na solução, né? Focar na solução. Mesmo 9 meses ouvindo que ela não tinha nenhuma chance, nenhuma sequer, nem 1%, nem 1000% dela andar, eu tipo assim... eu sempre tive muita fé. E assim, independente de religião. Isso é importante, né? Independente de religião. Independente. Eu acho que a fé é o que está dentro de você. Independente da religião que a pessoa abraça, eu acho que todo mundo tem que ter uma religião, tem que cuidar do lado espiritual. Eu acho que é o espiritual da pessoa, a parte espiritual da pessoa, que você consegue achar um equilíbrio e você consegue ter uma paz de espírito em todas as áreas da sua vida. Sim. Então, não são medicamento, não é terapia, tudo isso ajuda, é ótimo, tá aí. Mas assim, eu acho que o que tem dentro de você, que é uma coisa tão grande, que a gente acaba esquecendo, porque a gente olha muito no visual. No visual. E não se olha pra si, e não vê que as forças, eu acredito muito assim de essa coisa de universo. Eu também. Que a gente, é fantástico, porque se vocês fossem lá no início, as pessoas se guiavam, né? Antigamente era pelas estrelas, era pelos... Então assim, não tinha nem medicamento, né? Não. E eram crenças de reza, de tantas diversas coisas que hoje... Então assim, eu até pergunto pra pessoa, eu brinco e falo, gente... Hoje, como eu tenho tanta coisa para fazer, eu acredito em Deus, tenho uma fé assim e eu acredito que tem dentro de mim, que é uma força que todo mundo tem e devia explorar isso.
né? Sim. Devia explorar muito isso para poder, assim, tanto que quando vocês receberam meu irmão aqui e quando ele passou por esse processo, eu falava muito isso com ele, assim, e não passava a mão na cabeça. Sim. Eu falava assim, você é o único que pode te salvar e sair dessa situação. Você é o único. E ele falava, nossa, eu queria poder ter essa força, eu queria ser assim. Eu falei, não, todo mundo pode ser. Agora depende, pensa numa coisa que você quer muito. Você vai lá e se empenha, você vai luta tal, você quer muito e consegue. É a mesma coisa a fé. Então você quer muito aquilo, sair daquele estado e você tá ali bem. E aí você busca isso de si. Então, quando a Ana Luísa engravidei dela, isso foi todo esse processo, era só isso que eu focava. Não, já deu tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. E foi tudo certo, porque tudo que você joga pro universo é muito energia, poder. tinha direção. E a palavra. E a palavra tem muita muito poder, poder. né? Tem muita E força. tudo que você planta, eu acredito muito que tem uma coisa que você não escapa, é a colheita. É a lei da semeadura, né? Então, assim, hoje eu fico muito tranquila às vezes eu até fico meio chateada, que eu falo até com as mães, assim, eu falo assim, nossa, quando a gente falta um apoio maior, quando vê pessoas, tipo, que você percebe que poderia estar fazendo, né? Sim. Aí depois eu me lembro, eu falei, não, eu tô fazendo um trabalho de excelência, eu faço com amor, é o que eu amo fazer, e não é possível que eu vou colher uma coisa ao contrário, que não seja o melhor que Deus pode dar para nós. Sim. Porque é o que eu tô fazendo. E é E é de continuar coração. nisso daí, porque às vezes a gente acha que as pessoas não olham, mas pode ter certeza que você está sendo inspiração para muita gente. E tudo tem seu tempo, gente. Né? É que eu sou ansiosa, assim, já melhorei bastante, né? Mas assim, é que a gente às vezes esquece que tudo tem seu tempo. Aí eu me pego de novo, falo, pô, peraí, eu vou parar, respirar, aí eu lembro. Pô, não, então é melhor esperar o tempo certo, porque eu sei que eu vou ter um retorno melhor. Olha, pode falar. E é não desanimar, né? Porque às vezes a gente fica criando expectativas que vai acontecer, não aconteceu. Mas é o que ela falou e que a gente bate na tecla. Tudo tem seu tempo. Não desista, continue. Traçou uma linha, siga nessa frequência, não mude a rota, porque uma hora você vai chegar no final dela e pode ter certeza que o resultado vai ser lindo. E não se iluda que nem quando eu cheguei aqui, eu falei pra você tava chateada numa situação, né? Mas assim, é que eu falo para as crianças, não se iluda, porque as mães, não vai ser fácil. Não é fácil. O ser humano é ruim. A gente, desde lá, que no caso, como eu fiz serviço social, a gente estuda isso que as leis existem hoje, foram necessárias, porque o ser humano não sabe lidar com a liberdade total. Eles mesmos, então tem que ter. E assim, infelizmente, o ser humano se corrompe, nunca vai ser bom, nunca vai ser maravilhoso. As nossas crianças hoje, passei por uma situação de novo, assim, não foi a primeira vez, que nós tínhamos direito de estar no lugar e nós fomos direcionados para outro, sabe? Então, mesmo você estando ali no seu direito, e ainda acontece isso. E aí eu poupei ele dessa vez, que eu estava com o garotinho, eu poupei porque se eu quisesse fazer meus direitos, eu iria fazer. Só que como eu poupei para não constranger mais ele. Sim. Porque de uma outra situação que aconteceu mesmo, aí ele chorou e ele já, de repente, todo o trabalho que nós fizemos, ele pegou, foi por água abaixo e falou, é porque eu sou cadeirante, é porque realmente eu que atrapalho o mesmo mundo. Então, assim, para não expor ele novamente, Você eu teve peguei o controle emocional. e falei, não, vou ficar aqui mesmo, mas eu vou atrás dos meus direitos agora. E depois Sim. que aconteceu, porque não pode, gente, acontecer isso. Não, jamais. Não pode ficar impune Não desse pode. tipo de... Mas é muito legal a atitude, né? Como você percebeu, já por ter vivido essa situação e ter o controle emocional de se manter calma, raciocinar para depois tomar uma ação. É Muito difícil. bacana. E eu fiz isso para poupar eles, porque assim, eu entendi, trabalhando com outras crianças, graças a Deus, como eu falei, da minha filha, eu não precisou dos meus braços, não precisou das minhas pernas, porque ela tem toda a mobilidade. Sim. Então, eu posso oferecer meus braços e minhas pernas para outras crianças, Que lindo. para outras mães. Assim. E aí eu falei, gente, isso não vai mudar. Eu não tinha passado isso com a minha filha, dessa discriminação, dessa falta de respeito, por ela ter essa mobilidade. Então eu falei, eu não vou expor ele agora. E aí fui falar com uma pessoa responsável lá do que aconteceu. Olha, sabe o que é? Melhor deixar quieto, porque aí
você acaba até fechando uma porta do seu projeto, sabe? Então, gente, aí você tem que, aí você fica pensando, é melhor fazer o quê? Porque se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então, eu tô pensando muito o que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar, porque assim, é uma porta, é uma grande porta. Vou falar que não é uma porta pequenininha, é uma grande porta. Mas eu acho Vou ter que tomar, mas eu tenho ética, eu tenho que pensar assim, o que vale mais, né? Eu vou me comparar e vou me igualar a eles se eu me calar. Então é uma situação... É complicado, né? Uma situação bem complicada. E assim, e vai acontecer? E vai continuar acontecendo? Eu agiria, querendo palpitar aqui. Não, mas pode palpitar. Eu agiria o quê? Eu entenderia o problema, de que forma que ele aconteceu e procuraria a pessoa de fato que vai responder por isso. Porque de repente tem pessoas que passam informações e ela nem está preparada para passar aquela informação. Não, a pessoa de fato que seria a pessoa que resolver, é assim, já tem uma visão que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Tipo, olha, não vai dar em nada, porque é assim mesmo. E assim, e o dinheiro que você vai ter que gastar, ou ter que, não só financeiramente, mas desgaste emocional, não vai dar em nada. Porque, tipo assim, deixa eu entender, economiza o que você consegue de doações e o que for, foca no projeto, porque é muito dinheiro, é muita gente com muita grana, sabe? Então aí você fala, você vale pelo que você é, pela sua conta bancária, pelo que você tem, pelo status que você tem, pela hoje a condição que você, a pessoa que você é. Então assim, essa situação. Aí você, como ser humano, você fala, gente, a gente sente um lixo. A gente sente um lixo, assim, porque... Não, mas não, né? não se Não eu, assim, mas a pessoa sim, sente assim. tem Que nem pessoas... você fala, gente, não, eu posso até me sentir assim, não que eu me sinta e eu faça, mas a situação te faz sentir Sim. como você não é nada. E a gente é feito da mesma matéria. Sem contar que é o seguinte, ele tem 13 anos, a criança, e tá com a gente há um ano. O que ele sofreu em 12 anos que passou? Exatamente. Entendeu? Pra Débora, que nunca passou. Passam pelas mesmas situações que ele Pra passou. Débora, que a filha dela nunca precisou passar por isso, ela não sentiu isso. Não sentiu essa dor, né? E ela tá com um ano e ele já passou 2 vezes em um ano. Eu não Né? passei Como se sente a por mãe ela dele ter também? ela ter uma síndrome véia, ela foi trabalhar desde o início, eu tive essa poder de trabalhar, parar minha vida para poder focar em tudo. Então, assim, eu não tive esse... Mas, assim, eu sabia como que já era. Assim, eu sei qual os perrengues e tal. As dificuldades. Mas hoje, como eu saio a alguns eventos, a maioria das vezes eu estou representando a mãe com as crianças, então, para mim, são todos meus filhos. Sim. Então, eu senti a mesma dor que eu falava, Como se fosse a mãe dele. como fosse a Não mãe. tem nada, né? Porque eu falei, gente, é assim, então. Você vê, porque tipo, ninguém gosta de ver um menininho na cadeira de roda, ninguém gosta. Não são mais coitadinhos, porque eu já coloquei isso na cabeça deles, que eles podem sim estar onde quiserem, fazer o que quiserem, eles Tem o mesmo direito têm de o mesmo qualquer ser direito. humano. E hoje em dia eu até falo que assim, que às vezes vão fazer eu passar vergonha, porque eles são tão sem vergonha já hoje, já são tão descolados assim, que você fala que eu já tô estragando. Temos 2 meninas, assim, de adolescente de 25 anos, a outra tem 24, né? São cadeirantes, nunca foram pra uma balada. Vou levar elas numa balada quinta-feira. Legal. Foi o pessoal aqui da Jaguara, vou até agradecer aqui, já falar da Eden, Pode ficar à gente. vontade. DJ Arana vai estar na Eden, aqui na Vila Jaguara, agora na quinta-feira. E o pessoal que vai estar indo lá, vão levar 1 quilo de alimento para ajudar com as nossas famílias, né? Sim. Então, gente, vamos prestigiar o DJ Arana na quinta-feira, na Eden, que é aqui Aí. na Vila Jaguara. Que legal. E leve 1 quilo de alimento. Depois você me passa o endereço também, que eu vou colocar aí na Tá, descrição. ali bem em pra- frente ao Bradesco da Vila Jaguara, eu vou te dar, acho que é ali a Praça Dom. Eu sei onde que é agora. Bem em frente do Bradesco. Bem em frente ao Bradesco ali. Inaugurou ali uma balada nova. Sentido Então. paúva. E aí, elas, assim, uma balada, assim, a partir das 10 da noite, mas elas nunca foram na balada. Então, eu conversei com as mães, né? Sim. E elas estão super animadas, que vão pra balada. Que legal. Vão se divertir na cadeira mesmo.
Aí eu até brinco com elas, né? Porque a deficiência tem que ser tratada com a mais naturalidade possível. Então, Pra você tornar a brincar. vida deles, das pessoas mais fáceis. Eu já falei pra elas, olha, vocês viram um gatinho, vocês não vão levantar e sair correndo, não vão atrás dele, né? E elas dão risada, porque elas não têm mais que ficar se escondendo e se sentirem coitadinhas com uma deficiência. É porque um do intuito do Instituto, que a Débora propôs, foi a indignação pela não socialização das crianças, né? Exato. Por nunca ser chamada para o aniversário, para nunca estar em uma festinha de Privar de amigo. tudo, né? Não chamam, gente. Não é coisa assim de vivência, não. Não Pais chama. que têm filho autista, conta quantas vezes seu filho foi convidado para ir para o aniversário. Não chamam. E a Débora ficou E nesse ele- intuito de juntar as crianças todos os meses. Então, ele já se identifica que tem amigos. Sim. Quando um sai, o meu mesmo saiu, um amiguinho agora se afastou um tempo, ele ficou, mãe, mas por que ele não tá no instituto? Mãe, eu fui no instituto e não vi o meu amigo. Eu digo, não, filho, ele vai voltar. É por causa que ele tá com problema, depois ele volta. Mas o que é que acontece? O meu é autista, tem 8 anos, né? E assim como o Débora, eu também larguei tudo pra cuidar de uma mulher, Sim. né? Porque eu também, ele não, ele foi planejado, eu já tinha 2 filhas, eu tenho uma filha de 28 anos, uma de 23. E o João Guilherme foi planejado e uma criança super saudável, alegre, brinquei, fiz 2 pré-natal, fiz SUS, fiz particular, que eu já tinha, né, mais de 40 anos quando eu tive o João Guilherme. E aí eu fiz todo um acompanhamento, que era você normal, né? Que o que você espera que seja normal. O que é normal, sim. né? E aí, quando ele nasceu, uma criança que falou muito rápido, andou muito rápido, brincou muito rápido. E com 2 anos, aí ele parou de falar, ele parou de olhar, entendeu? Ele começou a regredir tudo. Então era dois bichinhos de pelúcia, dinossauro, só dinossauro, tudo dinossauro na minha casa. Isso é legal, Carita. Entendeu? Até ia falar, pra ela falar sobre isso, que hoje nós temos, vocês podem ter 10 amigos, um vai ter vou comentar com vocês que tem um filho com autismo, ou tá sendo investigado alguma coisa. Tá crescendo muito. E quando a Rita comentou sobre isso, eu falei, é legal você falar, porque os pais que descobrem uma criança autista, é muito difícil. E nem eu tinha essa informação, que eles podem Tem o autismo regredir. regressivo, entendeu? Que eu sei, ele já nasce na condição autista. Certo. Só que quando chega por volta de 2 anos, 2 anos e meio, que é quando ele já tem parte do desenvolvimento já atingido, já fala algumas palavras, já anda, já brinca, já interage, ele começa a perder todas essas funções. Ah, então quer dizer que às vezes não dá para identificar logo quando a criança tem seu Não, tem- 8 meses, Não, um aninho. Agora tem o teste Não. de pezinho, né? Que agora mudaram, que é obrigatório. É assim, ó. Que mudou que você já consegue fazer esse exame de pezinho específico, assim. Pra Mas na identificar verdade é mais assim, rápido, ó. né? Na verdade Sim. é assim. O autismo não tem nenhum exame que comprove que é autismo, né? De Pelo fato. De fato, Uma pelo indicação, comportamento né? pra ser assim. Pelo- Porque você fala assim, tô com dengue, eu faço exame de sangue, eu sei se eu tô com dengue, Sim. né? Tô com Covid, fiz o exame Fiz e o deu exame. positivo. Então não tem nenhum exame que comprova assim, ele tem autismo. Não tem. Então o que é que os médicos falam? As crianças têm que ser acompanhadas pelo pediatra. E aí, o que você vai descartando coisas que ele não tem, que Mas ele aí- não responde. Mas se você não percebe Então, isso na aí criança... vai numa tabela, né? Eu tenho até o neuro do João Guilherme, o primeiro neuro dele foi o Dr. Janiel, e ele tem uma plataforma chamada plataforma TIM, que hoje até adultos já estão se identificando como autista. Que legal. Entendeu? Por causa que o diagnóstico é muito difícil. Qual que é essa plataforma? É a plataforma TIM, T-E-A-N, Dr. Joniel, que ele é de Teresina, né? Foi o primeiro neuro do meu filho. E aí, muitas pessoas se descobrem autismo adulto, né? Eu cheguei a brincar, uma vez a gente comentou numa live que a gente fez na Débora, e eu rio, que eu disse assim, gente, Meu o marido é meu marido é autista. Aí o cara olhou pra mim, como assim? Eu que diagnostiquei ele é autismo. Mas Não, pior que ele aceitou o diagnóstico. Ele falou, eu acho que eu sou mesmo. E assim, pelas Aí o que características... acontece? pelo- Tem pais que descobrem que são, né? Passa por muitas coisas e descobrem que são quando vê o filho. Né? Porque hoje antigamente, ninguém falava, era tudo mal comportado, ou então tudo tinha TDAH na escola. É. Né? Não tinha assim, diagnóstico para comprovar porque Sim. a criança tem uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem que são diferentes. Sim. Né?
E aí, hoje não. Aí hoje o filho não responde tal coisa. A professora observou, falaram, levando pro médico. O que é que ele... ele tem um diagnóstico de autismo. Aí o pai vai ver que várias características que o filho tem, ele também tem. Mas você sabe que no nosso OBS, gente, eu até entrei no conselho gestor para poder entender melhor também a função, tipo, a deficiência que nós temos, a dificuldade que nós temos na saúde, no bairro. Então eu entrei desde o ano passado na gestão da OBS, sempre coloco meus status, o pessoal está aberto para toda a comunidade participar da reunião, que é muito importante. Sempre vai 1 ou 2 moradores só. Gente, vão participar. Hoje mesmo até vou fazer um relato de uma coisa triste, que nós já é difícil manter médico no AMA. Sim. Nós temos o privilégio já de uma ABS e ter um AMA aqui de pronto atendimento. Hoje tiveram 2 ocorrências que o médico teve que ir junto com a remoção. Caramba. E aí o que aconteceu? O pessoal estava esperando, ficou lá. E quando o médico chegou, gente, queria ser linchar, começaram a xingar o médico. E ele não tem culpa nenhuma. Ele teve que acompanhar a remoção. Então hoje, assim, o gerente me passou a mensagem e eu falei que tem que fazer um post. Tipo, eu não gosto de colocar nesse negócio de bairro, de vila. É que tem o Facebook da vila, mas então, tem que colocar, viu, Débora? Sim, então, é que quando eu coloco alguma coisa, eu nem em debate. Diminuir essa ignorância, né? Que é ignorância, eu coloco, às vezes, no status, relatando o que aconteceu. Às vezes, no meu status, faço um textinho relatando o que aconteceu. Hoje ele foi 2 emoções. Então, teve já situações que aconteceu, que teve que ficar lá esperando a ambulância, mas ele teve que ficar na sala de emergência até a pessoa ficar instável, e mesmo assim as pessoas criticando e xingando o médico. Nossa médica de sexta-feira não quer, já segundo situações de agressão que ela sofre, e talvez ela não queira mais voltar, que a doutora Thaís, que está apoiando nosso projeto, que está no nosso grupo, que dá um suporte para nós gratuitamente, e tem pessoas que não sabem disso. Então, eu não estou aqui levantando... Gente, participa da reunião para entender o que acontece. O que acontece. Porque eu já tive muitas, critiquei, já fui lá e falei, olha, então vamos fazer diferente, vamos participar, eu vi, sabia o que acontece. Vamos entender o outro lado também. Vamos entender o outro lado. Porque assim, nós somos privilegiados, apesar de todos os perrengues que a gente já tem dificuldade, sim, eu acho que é um posto de saúde, uma AMA que realmente funciona, sim, que assim, não tem remédio, falta alguns remédios, ninguém é perfeito. Só que, gente, chegar a esse extremo, mesmo antes, e nós, tem um detalhe, nós não atendemos só nosso bairro, nós atendemos Osasco. Então, muitas pessoas têm que entender que nós não podemos fechar a porta para Osasco. Não, tem que ser parcerias, né? Tem que ter parceria. Aí a pessoa não entende. A demanda, às vezes, é enorme, porque tem muito mais pessoas de Osasco atendidas do que daqui. Então, as daqui chega e fala, isso aqui lá, aí chega às 3 horas da tarde, encerrou o atendimento. Por quê? Outra coisa que é importante até falar, porque nós temos nossas crianças que já precisou passar e tal. E eu falei, mas por que acontece? Hoje eu entendo. Tá aberto, gente, você ir lá na sala de quando abre a ficha, tem a salinha lá que é da triagem. O médico tem uma cota para atender por dia e tem um tempo para atender cada paciente. Tem que ter um tempinho assim, tipo, por consulta. E tem que cumprir aquilo. Às vezes a demanda é tão grande, tem tanta gente, que tipo, 3 horas da tarde encerra porque ele já tem paciente até às 7. Pelo horário. E está aberto ali na triagem para qualquer pessoa que questionar, quiser lá ver. Elas abrem na tela e mostram aquilo. Então, assim, não é porque o médico trabalha até às 19 que, às vezes, 3 horas da tarde, a demanda já está enorme e já está lotado, porque 19 horas tem que fechar. Não é um pronto-socorro 24 horas. Então, se ele pegar mais aquilo, ele não pode. Tem funcionários, tem pessoal, todo um quadro de funcionários que tem que sair às 19 horas. Então, antes de criticar, antes de ir lá no Facebook do bairro e xingar e querer agredir hoje, como aconteceu hoje com o médico, que teve que se ausentar 2 vezes em 2 emoções, gente, vai procurar entender o que aconteceu. E não ser esse imediatista, né? Querer que resolva o seu problema ali na hora e entender que a maioria das pessoas acham assim, o meu problema é maior do que todo mundo. Calma, antes de brigar, por que agora tem informação? Sim, vai lá. Já briguei, já fiquei chateada, não sei o que. Aí eu falei, vou entender. Apareceu a oportunidade
do conselho e tal, me candidatei, aí consegui ser votada e entrar. Então eu falo, e mesmo assim ainda falo pro pessoal, gente, participa, vamos na reunião uma vez por mês, vamos lá, vocês podem ir lá, vocês podem expor tudo todas as dúvidas. E assim, não julga, vamos lá, sabe, ver o que acontece. Esse negócio de panelinha, poderia até ter existido, e existiu, sabe? Hoje eu falo, comigo não tem panelinha. Não tem panelinha. Não tem favorecimento, não tem panelinha. Você viu, já não sou aquela minha simpatia, né? Imagina, eu não sou aquela simpatia, não sou aquela que todo mundo gostaria de ter no conselho. Mas eu tô lá, por quê? Eu nasci nesse bairro. Eu até falo, minha terra é natal, porque eu nasci em casa. Não nasci nem no hospital. Então, a Vila Piauí é minha terra natal. Então, eu falo, eu não vou favorecer ninguém. Sabe? Eu acho que se uma gestão não tá legal, se um enfermeiro não tá legal, eu não admito falta de respeito com ninguém. Pode ser uma pessoa só de rua, do outro lado da rua. Porque é certo, né? Então assim, não tem panelinha comigo. As pessoas me perguntam às vezes, o que tá acontecendo? Eu falo, gente, tá acontecendo isso, mas vamos lá participar? Aí não quer, porque vai ver que tem problema pra ser resolvido. Aí não chega lá, não chega uma vez por mês, vai ser agora, dia 13, vou colocar no meu status de novo, pra pessoa ir lá, tá participando, que pode tirar todas as dúvidas, porque quando muitas pessoas entram... Isso é uma reunião todo mês que tem do bairro. Do bairro, da gestão E onde que acontece essa reunião? Na UBS mesmo, é a reunião Aqui da UBS. que é aberta, a reunião da gestão. Passa pra gente também que eu vou postar na minha rede social pessoal, Eu só canal. não vou estar lá porque hoje atualmente eu não moro aqui, eu moro na Vila Prudente e eu participo de algumas coisas lá também. Sim, mas sua mãe mora, seus irmãos moram e assim, é importante, tá, né? E não é só, tipo, olha, tem uma pessoa acamada, tem um vizinho que foi internado. Sim. Então nós temos um trabalho aí já que quando a pessoa vai ser internada, dependendo da demanda, ela vai precisar de fralda, tem tudo isso, já pode antecipar tudo isso. Sabe? Vai precisar de uma cama hospitalar. Então, nós temos todos esses serviços na UBS. Sim. E as pessoas às vezes não sabem, não tem informação, e aí reclama, a gente não vem. Tem que divulgar. Então, assim, eu estou falando de saúde. E buscar informação, pessoal. Vai buscar informação. Tem muita coisa. Olha que projeto lindo, gratuito. Olha quanta coisa a gente falou aqui. E tem muita coisa gratuita na cidade. Mas tem que buscar. Não adianta querer ficar em casa só reclamando, se escondendo atrás do problema. Então. Tem que buscar. 15 horas. E é muito legal você falar isso, porque eu já fiz parte do conselho do condomínio. E é exatamente isso. Reclamar, tem um monte de gente. Mas para resolver, aí quando você chama a pessoa, vem ver o problema, vem se envolver um pouco para você saber como que é, aí não quer. Porque é transparência, a gente chama transparência que a gente tem que ter. E eu, quando entrei, eu falei, olha, eu ouvi muito falar, tem panelinha, não sei o que. Eu falei, olha, eu não entro em panelinha. E não adianta, eu prefiro ser antipática do que participar de panelinha. Tem coisas que você até... Você quer fazer, na verdade, não é nem ser antipática, é que você quer fazer a coisa acontecer. Não, e os direitos têm que ser para todos. Independente das pessoas, os direitos são iguais e tem que ser iguais para todas as pessoas. É por isso que eu falo que eu não abraço a política, assim, eu agradeço muito o pessoal da política, os representantes dos bairros aí, vizinho, que dão suporte para nós, para o nosso projeto. Toda essa dificuldade por conta disso, porque se eu fosse abraçar alguém já, tipo, na política, eu sei que eu seria até bem, já tinha CNPJ, já estava sendo beneficiada, mas eu entendo que eu tenho crianças no norte, no leste, no oeste, então assim, e eu preciso, ser o mais neutra possível. Sim. Que, eu não posso atender porque senhor de Osasco. O que eu faço, pessoal de Osasco? Senão aí fica centralizado, né? Então, eu pego minhas crianças de Osasco, cadastro pelo Instituto para ter direito ao atendimento em São Paulo. Eu ia te perguntar isso agora, como que é a inscrição para poder... Então, hoje nós inserimos criança no esporte. Gente, assim, tá tendo agora um campeonato de badminton internacional, gente, essa semana. Badminton, não sei se vocês já ouviram falar já ouvi falar dessa novo no Brasil, né? Não é uma coisa assim, mas é um esporte é como se fosse um tênis, mas com peteca. Sim. E o mundo todo está concentrado no Centro Paralímpico Brasileiro, que fica ali na Imigrantes. Conheço. Você conhece? Gente, vamos conhecer. Também. E é um projeto, é gratuito.
gratuito, gente. Sabe? E eu consegui inserir minhas crianças, porque assim, individualmente é mais difícil, porque você tem que custear o transporte, Sim. né? E tem toda uma outra burocracia. Por uma instituição, você consegue o transporte gratuito, que segunda e quarta eles mandam mandam um ônibus adaptado para nós, toda semana, aqui no endereço do instituto, e nos leva e nos traz. Lá tem lanchinho. Que Gente, legal. são os profissionais, assim, não precisa nem falar dos profissionais, né? Se são profissionais que estão representando, que hoje estão lá pessoas, atletas do mundo, Sim. então você pode saber, ver o nível de profissionais que está ali. Gente, Pessoas gabaritadas, né? É impressionante que agora nesse Pan-Americano, né, Débora, que tá acontecendo lá, do Internacional. internacional, porque muitas vezes a gente fica procurando deficiência, né? E lá tem todas eficiência possível. Sabe? legal. Porque pessoas sem pernas jogando, sem braço jogando, paralisados jogando bote. Gente, eles fazem tudo. Cadeirante jogando. Eles no basquete, e torneios por cima de torneio, é tanta coisa linda que acaba que o deficiente é aquela pessoa que vai ver e não faz nada. Não faz nada, é um sedentário É o total. sedentário. E esse é um negócio que é muito legal de tocar, porque assim, né? Quando tem, é um negócio que deveria ser televisionado, deveria ser passado. Então, Mas hoje, eu não tenho problema Passa! nenhum em falar isso e em falar mal de emissora, porque aqui o canal a gente fala o que quer e não tem essa. É muito legal televisionar grandes partidas de futebol. Por que não televisiona um negócio desse aí? Um torneio desse? em Pra TV mostrar aberta, pra né? muita gente que TV às vezes aberta, acha que a né? vida tá difícil, que tem pessoas com dificuldades que levam uma vida normal. Normal. E tá Passou- mostrando aí, ó, que, Teve no SPTV uma matéria rápida, assim, né? Lá uma filmagem rapidinha, falando que eles estavam aberto. precisando, estavam com 300 vagas. Aí se você vê, tem até um japonês que começou a seguir nossa página, eu tô acompanhando, ele começou a seguir ontem, assim, e eu nem entendo que as postagens dele, mas tá valendo. E ele gostou, e aí um professor, que intermediou a conversa, né? Gente, vamos fazer um inglesinho, né? É essencial. Hoje a gente tem que saber inglês, espanhol. Eu ainda vou me... Mas interessante que a gente tem, o meu tá fazendo inglês e a gente tem um outro autista lá que sabe algumas coisas de inglês, que nunca ninguém ensinou. E eu, quando eu até o Roberto, ele tem 9 anos. É interessante Ele isso, tava né? tentando falar com o pessoal e olha, o nome dela é tal, ela mora no Japão e ela tem 17 anos. Você vê, o autista, Gente, é né? muito Sim. lindo. Essa troca Aprendendo dele, sabe? Muito legal. sozinho o inglês. Ele ficou encantado. Tinha Índia, Japão, França, todos os países sem imaginar. E nós Né? falamos o que é. E ele Pianismo. queria entender o que era aquilo, né? E aí aí um professor de badminton falou inglês com ele, que é um projeto de crianças periféricas que não têm condição financeira, né? Então tem uma pessoa responsável que traz o projeto e explica mais ou menos para ele. E você vê, o Japão é outro nível, né, gente? E ele falou, nossa, que legal, assim, né? Porque eles chegam lá, vê os competidores e tal, mas não sabem da história. Não sabem que ali é uma coisa, de por repente, que é trás tem toda uma... gratuito, Sim. que tem acesso, a comunidade mais periférica, que sejam as crianças mais periféricas, têm acesso ali, podem participar. Eles acharam fantástico o Paralímpico abrir para isso, né? Então, assim, eu mesmo não sabia. Então, quando eu falei, gente, quando eu montei o instituto, eu falei, gente, eu coloquei no estatuto empregabilidade, coloquei Educação. cultura, coloquei o esporte, Sim. porque eles têm que ser inseridos em tudo. Em tudo. Em tudo. E nós estamos 2 meses lá, o trabalho que eles fazem da autoestima, o esporte. Quando você tem uma depressão, dá mal, a primeira coisa que o psicólogo manda fazer atividade física. Atividade física. Então, o que eles estão respondendo, da forma que eles estão respondendo aquilo, até os que não queriam ir para a escola, porque são obrigados a apresentar boletim. Eles querem ir para poder estar É. lá. Eles estão indo Vão. para poder. Que legal. Então, assim, é muito gratificante, porque é um leque, e não é uma terapia, é uma coisa chata. É uma coisa legal. O esporte é uma coisa legal. Então, é uma coisa que só vai para médico, terapeuta, e não sei o quê. Então, é uma coisa diferenciada. Eu estou tendo apoio da prefeitura da pessoa com deficiência de São Paulo,
que Isso já tudo pelo projeto. pelo projeto. Ainda não tem um apoio maior, porque tem que ter coisas que tem que ter obrigatoriamente o CNPJ, mas sem o CNPJ o que eles podem fazer para nós estão fazendo, que essas festinhas, é assim, o pessoal fala, meu, faz entrada 2 meses. Gente, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu, tipo, tô aqui batendo de porta em porta, porque hoje a gente não tem mais. Tipo assim, eu usava o cartão, pagava o cartão, usava o cartão, agora eu já usei todo o cartão, eu não tenho de pagar o cartão. E não tem pra onde tirar um recurso. Eu falei, gente, eu vou bater Não, de porta em vai porta. fazer- Gente, olha, eu A gente vai- vou até falar uma coisa particular aqui. Já teve vezes a gente fazer festa e a energia dela cortar, Sem energia. porque ela não deixou de fazer a festa das crianças. E aí minha vizinha, E eu emprestaram a energia pra ela e a festa Isso aí, aconteceu. Pia. a vizinha, nós emendamos extensão em extensão em extensão, porque assim, não tinha, e agora eu tinha nem me tentado a isso, que agora é numa central, né? Que eles cortam, não tem mais negócio Sim, de... como precisa minhas É vinhas. tudo digital, né? Então, tipo, aí eu falei, caramba, e o pessoal nem percebeu. Muita gente nem percebeu que tinha energia. E eu ia receber um amigo nosso, né, que era da política lá, do policial, então, e assim, Com a família, com a o grupo. família, né? E olha assim, ninguém percebeu que a minha vizinha emendou a extensão e extensão. Foi extensão até na frente da casa. E aí eu falei assim, Isso é coisa de quem quer porque fazer as coisa crianças, acontecer, né? as crianças A chegam festa na acontece. festinha Sim. e ela fala assim, ela já chega na hora da festinha e fala, quando vai ser a próxima? Ela já chega, nem inicia Sim. uma, já chega. E agora no instituto vai ter esse espaço para você Não, fazer? eu tô fazendo, na minha casa hoje, nós montamos uma salinha, que a Rita vai começar a fazer um reforço. Reforço não, talvez é um trabalho de alfabetização mesmo. Certo. Porque ela tem todo esse material que é caríssimo. Então ela vai trazer o material, vai fazer. E assim que sair o CNPJ, vou ter uma parceria com a prefeitura para a gente estar colocando essas pessoas qualificadas, né? Tem uma físio que também é mãe de cadeirante Todas e é as mães, né, que se voluntária. preocupam com a causa. Então, Tem uma especialização maravilhosa, uma doutora Juliana, que vai assistir nós aqui. E ela está também voluntariamente, porque nós não temos, ainda mais, não tem condições de nem pagar, custear isso. E assim, cada criança demora em torno de uns 4 meses para fazer um trabalho legal, assim. Então, não consigo abraçar mais, porque eu só tenho ela, Sim. né, ainda hoje. E assim, eles dão suporte num kit lanche para nós, para festinha aqui da prefeitura todo mês. Agora, 2 meses que o padre me cedeu o salão da igreja aqui, na Vila Piauí. Mas bom, não legal. cedeu porque assim, eu já fiz dentro do campo, lá na Vila Menck, o pessoal usando droga do lado, sabe? Sim. Não tinha como falar para eles, porque um espaço deles ele estava em boa vontade emprestando. Já fizemos, né, tanto em lugar quadros de assim, escola, quadra de escola, e é uma coisa assim, chega até a no ser quintal, humilhante, assim, sabe? Não é Porque. no quintal. Humilhante assim, porque a gente aí eu volto a falar da nossa associação, sabe? Sim. Que tem Tem um espaço tinha um aí que tá- espaço, aí alegaram que era perigoso, que iam reformar, mas era perigoso para as crianças. Só que já há bastante tempo está tendo atividade lá com terceira idade. Com terceira idade e as reuniões do Movimento Sem Terra. Então, assim, a vida deles vale menos que a nossa? Então não tem argumento, né? Sim. Vamos pôr a Então- mão na consciência aí, né? Então não tem argumento. Foi uma coisa que eu entendi que era pessoal mesmo, não queriam colaborar. Porque No as pessoas fundo, estão daria preocupadas pra com o unir todos, status, né? Daria para ter o espaço dos adultos, dos sem terra, todo mundo daria se tivesse uma boa vizinhança, né? E assim, o bairro. Boa vontade Uma também, boa né? vontade. O bairro tem é. que se unir mais, aí pessoal, em relação a Salvador, o pessoal já tá muito cansado, todo mundo que conversa tá saturado, porque fala, gente, larga isso pra lá, que isso aí chegou a ser até uma maldição. Porque tudo que vai fazer ali bate e é um transtorno pelas pessoas que estão administrando, né? Então, assim, você vê, o pessoal do campo deixou pra lá, o campo tá saindo, tá ficando top, sem a ajuda deles e sem aquele... Eu tô chegando a essa conclusão, tá? Que é melhor aquilo ali, Sim. aquela maldição e deixar aquilo... E assim, eu tenho certeza que logo a gente vai conseguir Vai, um com espaço. certeza. Então, esse que logo no começo que você falou na Mutinga, eu achei que seria um espaço, né? Não, é um espaço. Que é Eu uma- iniciei na minha casa e Que é fazia lá onde tudo, é eu o fazia negócio do tudo. som. Sim. Não, ali Não. nossa lojinha de som é o que É, patrocina é a empresa. a empresa.
Eu moro na mesma calçada, na Só minha que- casa. Ah, Então, tá. hoje o instituto é a minha casa. Eu divido o instituto e minha casa. Eu divido Na verdade, uma ela parte, ficou com o quarto dela pra e o ela. resto da E casa. o quarto da filha, que é a Ana Luísa. E o restante da casa é de todo mundo. Sim. Porque a área lá fora é a área de lazer, a churrasqueira onde as crianças querem brincar, a sala dela é onde as crianças assistem TV. E hoje ficam quantas crianças lá? Ficam no período da... Então, de segunda e quarta, nós temos já... Quando consegue vir todas, nós estamos com já aqui umas 20 crianças. 20 crianças, é. Porque esses pais precisam trabalhar e aí deixam com você. As crianças Alguns. que têm, os pais às vezes conseguem vir, tem pais que conseguem vir segunda, não vem na quarta, tem pais que não conseguem vir nenhum dos dias, eu levo sozinho. Então depende muito, assim, as crianças vão tendo confiança e as mães já sabem lidar, outras mães que podem ir ajudam, nas que não podem. E a gente faz isso aí, tem mães que não podem estar vindo, manda as crianças, trazem e a gente leva, depois só vem buscar no horário que ônibus volta. E assim, a gente, um ajuda a outra, né? Então a gente já vai deixar aqui no canal, ela já deixou as redes sociais, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Quem quiser ajudar, é só entrar em contato pelo Instagram, pelo telefone que eu vou deixar aqui embaixo, porque a gente vai... Isso é um compromisso que eu e o Igor, a gente está agora aqui em todos os nossos vídeos, a gente vai divulgar esse projeto. Hoje a gente é um canal que a gente não recebe, a gente não é monetizado, mas pode ter certeza que eu vou medir esforços e o Igor também para fortalecer cada vez mais elas. Esse projeto, certeza. Porque, gente, eu falo, a gente nunca sabe quando vai passar por isso. Sim. Né? Eu felizmente, falo felizmente porque minha filha é considerada um milagre hoje, né? Ela tá lá no badminton, ela faz esporte hoje, e as pessoas olham assim e falam o que ela tem, né? E ela faz esporte, medalhista. e ela assim, mais que interessante. A medalhista foi disputar um campeonato em Campinas já, Que legal. e olha que interessante, nós temos uma lei hoje que é até dos girassóis, Do que é colar. do colar girassóis, são deficiências invisíveis. Então, muitas vezes essas deficiências invisíveis, as crianças também não são vistas como deficiente e não são cuidadas como deficiente. E você vê na cabecinha dela, ela está conseguindo se socializar e ter amizades, e ela se identifica com aquelas crianças com deficiência. Que legal. Então, ela estava fechada à amizade, era uma menina retraída, mal-humorada, e hoje, assim, quando foi inserida no esporte lá, né, e ela se identifica, até brinco com ela, né, que eu falo assim, meu genro vai vir com um defeitinho de fábrica, né, porque ela fica lá com os meninos, e ela, você vê que interessante isso, né, a cabeça dela Já. é de uma criança com deficiência. Ela se enxerga dessa forma mesmo, você olhando assim, e ela não tem nada, só cicatrizes, né? Ela só teve por conta da coluna, ela teve uma lesão na bexiga, que a bexiga dela só cresceu até 7 anos, né? Com 7 anos ela teve que fazer uma reconstrução da bexiga, então ela tem uma bexiga artificial, foi uma bexiga montada, reconstruída, e ela faz uso de sonda. Então ela passa hoje 4 a 5 vezes por dia, ela usa a sonda. Mas ela já sabe utilizar a sonda, manusear. Então assim, tanto que eu fui até na escola que eu falei, né, que eu observava outras crianças, porque até ela aprender eu tinha que ir na escola, que infelizmente hoje nós temos um projeto são AVS. AVS são pessoas contratadas para dar um suporte para crianças com deficiências. Só que elas não têm um preparo nenhum. Eles pagam uma miséria, tipo um salário mínimo. Escolar. E assim, são 10 crianças para uma VE. Imagine 10 crianças para uma pessoa que não sabe manusear, nem socorrer uma criança se tiver convulsão. Porque eles não dão curso. Olha que absurdo, que responsabilidade que joga por dentro de uma pessoa. Sim. E muitas vezes aí ela faz o quê? Pede demissão. Porque quando ela vê situações ali que a criança está convulsionando, que a criança tá E ela não está preparada, não está né? preparada, ela não sabe o que fazer. Porque ela é contratada ali, você vai ajudar E na qualquer escola. coisa que aconteça, a responsabilidade é dela, né? Sim. E tinha um garotinho nosso, que hoje é conosco, que é até nosso garoto propaganda da Páscoa, né? Que ele entendeu esse ano o que é uma Páscoa. E hoje ele descobriu
que a mãe dele até colocou um comentário, fez um relato, né? Que é a primeira vez que ele está se descobrindo o que é uma Páscoa, o que é um ovo de Páscoa, o que é isso. E ela fez um vídeo, eu até coloquei o vídeo para ser nossa grande propaganda da Páscoa. Ela pôs um vídeo ele descobrindo a Páscoa. Então, porque esse trabalho que a gente faz com essas crianças, deles assim, se sentir. E ele tem um grau mais severo de autismo, só que ele não foi excluído. Nós excluímos ele, deixamos ele à vontade, incluímos ele, deixamos ele à vontade, para ele ser, se sentir e ficar à vontade da forma que ele quiser ser. E for. E eles... E as outras crianças também já compreendem. Já né? compreendem. Quando ele vem e bate o tira e brinca com ele, não, Ale, não pode, e eles lá vivem com ele assim, naturalmente. Eles se conhecem e eles se defendem. E aí essa criança, quando eu ia fazer a passação da Ana, ela sempre estava numa sala lá onde a Ana era um espaço reservado para a passação. E eu falava pra ela, por que esse menino tá aqui, sai da perua escolar, tá aqui nessa sala? E ele se batia, ele se jogava, e ele chorava, e aquela, sabe como assim, tipo, eu me sentia agoniada de ver aquilo. Sim. Aí ela falava, a mãe não cuida, a mãe não dá medicamento, a mãe é uma relaxada, não sei o quê. Aí foi a pandemia, né, tal, quando voltou, a primeira coisa que eu fiz na primeira reunião, eu falei, eu vou fazer questão dessa reunião. E eu olhei, eu passei na Bia, falei, o Ale tava lá já. Eu falei, o garotinho tá aí? Ela falou, tá aqui na sala. Eu falei, a mãe do garotinho? Aí a Bia falou, ela já chegou. E eu fui descobrir quem é a mãe do Alexandro. E eu conheci a Fabiana. Gente, você pensa numa mãe que cuida de uma criança. A sorte que ela tirava foto, ela fazia todo um registro quando ele voltava da escola. E eu falei, aí eu expus pra escola, pra todo mundo que tava lá. Seu filho fica preso igual um bichinho. Seu filho fica preso, tu chega da polícia escolar e fica preso todos esses anos que eu tô aqui. Imagine a cara, assim, tipo, o chão daquela mulher, assim, se abriu. Ela fez boletim de ocorrência, então estamos tomando as medidas. E falar que ela é uma mulher mãe relaxada, que não dava medicação, que não cuidava daquela criança. Ele só tava piorando porque ele tava sendo tratado como um bicho preso numa sala. Ia pra socializar e ficava... E aí O julgamento das pessoas é muito. E depois que aconteceu isso, feio, né? soltaram, deixaram o menino e tal, aí o menino começou a se machucar mais. Por quê? Ele não sabia nem não lidar tinha com o coordenação, espaço. né? Não, ele não sabia nem lidar com o espaço da escola. Porque o espaço da escola pra ele era só aquela sala. E aí, quando a primeira ocorrência que ele teve de se machucar, agora já tá mais adaptada, o ambiente, ao espaço. Aí, tipo, chegaram nela, né, a gestão da escola e falaram, então, tipo, insinuaram, você não queria que seu filho ficasse solto aí, livre? Sabe? Então, assim, e aí ela começou a acompanhar, porque as mães não sabem que ela tem o direito de estar na escola com as crianças. Não precisa ter deficiência. Sim. Se você não está seguro com o seu filho, mesmo que não tenha nenhuma deficiência, você pode estar acompanhando ele sim na escola. Só que a escola não dá essa informação, porque eles não querem que saiba o que acontece lá. Hoje acho que seria até bom isso aí, né? Porque ia diminuir tanta coisa que vem acontecendo aí que antigamente isso é não lei, existia, isso né? é lei, já há Antigamente muito existia tempo. o respeito aos professores. Hoje em dia Você só pode estar lá, tá meio que... né? E teve outra criança que a professora esqueceu a criança na sala de... Uma das nossas. Na biblioteca, né? Brinquedoteca. Esqueceu a criança lá, a Madu. A Madu, vocês conhecem? A sobrinha a neta do Valentim. A Maria Eduarda tem Down. E só que ela é muito sociável, ela é muito doce, né? Então, ela é muito tranquila. Aí esqueceram, tipo, Fecharam quando foram lembrar, fecharam a porta, tá? Que era no segundo andar. E ela dando tchauzinho lá, porque depois a mãe dela viu nas câmeras. Para as crianças lá embaixo. E aí, quando foi perguntar para a professora, cadê a Maria Eduarda? Que um outro funcionário lembrou da Maria Eduarda. Uma criança perguntou. Perguntou. A professora não sabia onde estava. Aí não sabia, agora você tem 40 crianças. A primeira criança que você vai dar a mão, quem é? Só tem uma criança com deficiência. É ela. E aí, A prioridade. ela alegou, mas isso é muito difícil para mim como professora. Se eu tenho tanto, como que eu vou dar atenção para uma? Ainda ela quis justificar falando isso? Não. Injustificável. Gente, é muita situação assim que eu falo, eu tô fazendo um contato com as escolas aqui, na nossa volta, região. Tem um Grêmio, que eu até conversei com os diretores que eu quero fazer uma interação com a galera do Grêmio, com a escola,
Porque se a escola não oferece isso, a gente vai oferecer. Pelo menos até onde tiver nosso alcance aqui. Nós vamos levar uma cadeira de roda, nós vamos levar nossas crianças e fazer essa interação com eles lá. Com os Inclusive, no ano passado, já no dia 2 de abril, que era a conscientização do autismo, a Débora convidou o João Guilherme, o meu filho, e o Guilherme, meu amiguinho, e eles foram fazer uma palestra no CCA para os amigos. Fizeram. Sobre o que é quero, né? O autismo. Porque é uma coisa assim muito importante, que os pais saibam da deficiência e esclareçam para as crianças porque elas entendem. Sim. O meu, ele tem 8 anos, ele sabe por que é que ele toma remédio, ele sabe que horário ele toma remédio, e quando o barulho está excessivo, quando ele se sente mal, tudo ele já me diz. E ele já sabe manifestar. Tudo ele se manifesta. Que é o diálogo, né? Ou então o pai dele Independente. fala, João Guilherme, desce, vai brincar lá com as crianças, aí ele desce, o filho, aí ele se recua, às vezes esconde, porque não é o grupo que ele, né, que ele tem costume. E aí ele fala assim, mãe, eu acho que eu não tô me sentindo bem, mas eu acho que isso é do autismo. Aí eu digo, esse comportamento é por causa do autismo. Então ele sabe várias coisas. E na Então verdade ele fala não assim, é João autismo, Guilherme, né? o João Guilherme ele tem problema na cabeça? Aí ele falou assim, não, eu não tenho problema na cabeça, não, eu tenho um transtorno chamado autismo. Ele sabe já falar o que Mas você toma remédio? Ela assim, mas a minha mãe falou que eu não tomo remédio para autismo, eu tomo remédio porque eu tenho TDAH, porque para autismo não tem remédio. Então ele não deixa passar. Sim. E ele tem 8 anos. Já aprendeu a se defender, né? Mas tudo que ele sente, eu digo, filho, olha, você sentiu isso por causa disso. Mas vamos fazer assim que pode ser que seja Porque legal. você fez um jogo aberto, né? E é isso que eu tento fazer esse trabalho com as mães agora. É para vocês mães ficarem atentas a isso. Não fica escondendo o problema, porque não é um problema. É um problema, mas não é. Você tem que mostrar para ele que é possível, que ele é um ser humano, que ele tem a prioridade de fazer as coisas que todos fazem. Não, eles têm que ter essa, quanto mais cedo possível. É que eu falo para as mães. A Rita não, tem a mãe da Madu, muitas mães mas muitas ainda estão atrasadas. Se soltar seu filho, sabe? Lá na atividade física, as mães que acompanham, elas não podem participar. Elas ficam lá no espaço, por quê? Porque essas crianças têm que estar trabalhando a autonomia deles, a independência. Né? Então, assim, isso muda, que as mães mais trabalham com as crianças. As mães não mais trabalham, que eu falo, gente, eles estão crescendo, mostrando pré-adolescente, adolescente, daqui a pouco adulto. E eles têm que saber se defender, não precisa a mãe olhar assim, tipo, não, eles sabem se impor, saber falar, saber se colocar. E o dia que aconteceu a situação com o garotinho, chorou, abaixou a cabeça, eu falei, hoje você vai tomar uma decisão aqui. E a mãe dele tava com medo, ela não tava lá. Mas ela falou, se acontecer alguma coisa assim, ele vai convulsionar. É outra situação, gente, mãezinhas, vou falar aqui com vocês, olha, a criança pode até convulsionar, só que não tem essa conversa, tá feliz demais, convulsiona, tá triste demais, convulsiona. Gente, isso é mito, tá? Mito, porque eu já fiz o teste com as crianças, eles estão aqui 1 ano que criança não convulsionou comigo. E teve vários picos de felicidade, sim, e teve vários emoção. picos. Porque aí eu fiz a forma, a ansiedade da mãe e a preocupação da mãe é tão grande que elas acabam desencadeando para a criança convulsionar. Sim. Então você tem que ter um autocontrole daquilo. Quando eu passei por aquela situação, eu falei, olha, chamei ele para a realidade, a primeira coisa que você tem que chamar a criança para a realidade. Porque as que entendem, né, que dá para... Mas de uma forma ou outra eles entendem. Até com um abraço apertado, eles entendem que eles estão sendo cuidados, estão sendo seguros ali. Que eles podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Então, até os que não entendem, como verbalmente que a gente fala, respira, fica calmo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Os que não entendem, você pode abraçar, você pode passar uma segurança de alguma forma para eles. E eles não convulsionam. Então, a mãe, por ser mãe, essa ansiedade que acaba desencadeando mesmo muita coisa. Acaba que a criança vive o reflexo da mãe, né? Sim. Tipo assim, e quer proteger, que né? vê ela fazer, ela percebe todo o comportamento da mãe e acaba que transfere para a criança, e a criança foi com aqueles mesmos comportamentos repetitivos, principalmente se for ligado ao autismo, que tem a mania de repetição, né? Tem uma garotinha que eu não assisti, acho que 1 mês que ela tá, né, Ingrid? Eu pensei que garotinha não, ela tá com 23 anos, né? Uma moça.
Eu pensei que ela fosse muda. Aí um dia a mãe dela falou assim, ela fala, que eu vi ela sussurrando alguma coisa. A mãe dela falou, ela fala. Gente, ó, na verdade é assim. Ela parou de A falar. gente tem que parar de limitar as pessoas. Entendeu? Então é o seguinte, às vezes você vai dar uma ajuda a um cadeirante, você chega lá todo pega ele é humano. Se não gostar, como é que você quer que eu lhe ajude? Se é uma pessoa que tem deficiência visual, você chega lá e pega, não, você quer que eu lhe ajude? Tô aqui. Dá o braço que ele vai dizer se ele quer pegar em você pra ter mais segurança, Sim. se você vai botar o braço nele. Eles falam, eles Sim. sentem, entendeu? Para de ficar tratando as pessoas limitando e não ver a especificidade e as habilidades de cada um. Não testa o que ele não pode. Entendeu? Sim. Porque você fica limitando. Ah, ele não pode. Sim. Você tentou se ele pode? Você perguntou, né? Você se perguntou? Vai muito Deixa pela ele medicina, fazer, né? deixa ele fazer. Que eles querem fazer, eles querem viver, eles querem Como interagir, todo mundo. eles querem ir jogar futebol, É. eles querem ir pra show, eles querem ir pro futebol, assistir futebol, entendeu? Eles também querem tudo isso, todos os outros deficientes. O autismo é um caso que eles ficam mais no mundo deles, mas eles também querem participar com aquelas pessoas que agradam a ele. Sim. Entendeu? Então para de ficar limitando. Ah, ele não pode isso. Você tentou? Ah, ele não quer nadar. Você foi? Gente, eu passei 3 meses indo pra natação com meu filho. O primeiro mês ele molhou o pé. Porque até os 6 anos, todo dia ele chorava 3 vezes por dia porque eu lavava a cabeça dele debaixo do chuveiro. 5 horas era questão de querer me denunciar. Porque quando a água batia na cabeça dele, era como se eu estivesse espancando ele. E eu falava, filho, é hora. Imagina morando num lugar que tá 39 graus de calor. Essa criança tem que lavar o cabelo. Porque eu também não vou deixar meu filho fedendo para os outros ainda falar que eu ainda sou uma maromissa. É. E todo dia, quando você vai lavar para ir para a escola e às 5 horas da tarde, ele tem uma crise debaixo do chuveiro. Filho, ó, a mãe vai botar você no chuveiro, vou molhar a sua cabeça, vou pegar na sua cabeça. E o choro vinha. Desesperado que ele, muitas vezes eu terminava um banho de 40 minutos sem ele molhar o rosto. Entendeu? Mas não desistiu, Mas eu não né? Mas não desistiu, é. E na piscina Que eu amor, passei né? um mês com ele molhando o pezinho. O segundo mês, ele descia a rampinha da piscina e molhou a cuequinha. O terceiro mês, eu tive que entrar nele, ele puxava tanto o sutiã, ele me agarrava tanto, que eu passava a noite sem conseguir dormir. Até o dia que eu entrei e ele deixou eu entrar com ele e ele não me Sim. matou. Aí eu tirei foto dele deitado no tatame imenso em cima da piscina. Mas eu passei 3 meses. Então não desiste, Tudo cara. é um processo. Não desiste, tudo é um processo. Eles vão conseguir. Sim. Eles vão aprender. Agora, essa primeira oportunidade que você for tentar, você aceitar o não E com já resposta desistir. definitiva e desistir, você está desistindo do seu filho. E nós estamos Entendeu? aqui para ajudar, gente. Se nós sabemos que tem mãezinha que trabalha, que tem conosco mesmo. A gente ajuda, nós, mães, ajudamos as crianças, né? Mesmo longe das mães, né? Essa Ingrid que eu falei, a mãe dela falou, não, ela fala, filho, por que ela não fala então? Ah, ela foi cortada da terapia muitos anos e ela não fez mais fono. Ela precisava da fono. E aí ela parou de falar, porque a família já entendia, só de olhar, de gesto, e todo mundo se acomodou. Então eu falei, ah não, Ingrid, então você só vai participar do projeto se você começar a falar. Começa a falar agora, eu falei. É igual a questão de E você elas estar com faltam o cadeirante. É igual você estar com uma pessoa que tem deficiência, paralisia cerebral, aí a pessoa está do seu lado. E aí, como é que ele tá? Ele tá bem? É. Como é que ele vai? Não. E aí, Guilherme? E aí, Igor, tudo bem? Você tá bom? Bate aqui. Você vai esperar ele te responder. Não fala com a mãe. Fala com a criança. Sim. Fala com a criança, entendeu? Porque eles estão sentindo, eles sabem que eles estão ali. Eles respiram, eles fazem tudo. Aí você vai falar, e aí, tudo bom? Como é que ele tá? Pergunta a ele como é que ele tá. Exatamente. Que ele vai com um sorriso ou vai virar a cara que não quer papo. Mas já responde. Gente, eu queria falar agora, teve essa dia 2 de abril, né? E o mês passado teve do Down, e agora em setembro tem da paralisia, né? Acho que é em setembro. Então, assim, que até no CCA tava comemorando o dia que é o dia da árvore, que é em setembro, né? É. Tô meio perdida assim nas datas, Tá. mas acho que foi. Também sou É do perdido. índio. Eu sei que é uma comemoração. Não, abril. abril é do índio.
Em setembro é uma outra comemoração que até o CCA não sabia, que era o dia que nós fizemos até uma live. Da deficiência. Da deficiência. E é no dia da árvore, porque depois eu fui ver a história de como você planta a árvore, a raiz e tal. Eles associaram a esse dia por conta do dia da árvore mesmo. Então, assim, é uma história até bem bonita. E eu falo, gente, eu percebo que esse ano, não sei se é uma impressão, mas eu achei que o pessoal tá mais voltado, né? Tá mais interessado. E, infelizmente, uma dessas situações que eu comentei, que eu tô sentindo que tem mais interesse pela inclusão, e eu não sei se vocês estão sentindo que estão falando mais, né? E aí o professor, né, chegou e falou assim, minha filha vai fazer um TCC, né, sobre isso, né? Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda, a deficiência tá na moda. Aí eu falei assim, aí tipo, eu falei, olha, pra mim, você tá falando isso, tudo bem, né? Não vou aqui te socar. Mas a vontade... Mas toma cuidado com o que você Com o fala. que você fala. Porque, gente, não é moda. Pensa sabe? pra falar, né? Primeiro vai entender do que você tá falando. Eu até consigo até já validar com essa situação. Até falei, que legal, né? Ainda bem que tá na moda, né? Porque tudo que tá na moda bomba, né? Então, faz favor, né? Vamos divulgar nossas redes aí, vamos ajudar nosso projeto, né? É isso. Aí eu já fui por esse lado. Que ótimo que tá na moda. Que aí a gente vai ser visto, né? Que tá na moda mesmo, né? Aproveita e fala, pode citar o TCC e fazer até o TCC sobre o nosso projeto. Sim. Tá ótimo. Agora, no dia 2 de abril, a gente teve um evento lá em Osasco. Na Praça do Samba, gente. Na Praça do agradecer Samba. aqui, ó. Praça do Samba, aqui na Vila Airosa. Uma travessinha ali da São José. Sim. Acho que vocês conhecem ali. O pessoal, a galera ia fazer um trabalho na praça de pintura com grafiteiros, né? E acabou de vocês conhecendo, né? Acabei que a gente estava conversando no estacionamento e eu falei que nós estávamos com um projeto de bazar, de coisa do Instituto. Aí falou, nossa, a gente tem um trabalho de grafite e cada época a gente escolhe um tema para homenagear e para expor o trabalho. Sim. E agora no dia 2 de abril a gente vai homenagear os autistas. Tá na Só que moda, a gente né, ia gente? pegar, moda, fotos legal. aleatórias na internet. Porque a gente não conhece crianças que queiram. Sim. Eu digo assim, pois então é o seguinte, conversa com a nossa presidente, nossa diretora do Instituto, que eu tenho meu autista, eu já dou meu aval, o outro dá... Gente, as crianças, eles falaram com a Débora, marcaram tudo direitinho, as crianças foram pra praça, eles se sentiram muito, sabe, assim, representados. Sim. Foi super lindo, um trabalho maravilhoso. Depois eu quero passar pra vocês, pra gente prestigiar, porque a gente vê essas pinturas bonitas na escola e tal, né? E só sempre vê o mesmo nome, né? Até comentei isso lá com os meninos. Eu vou passar pra vocês, depois vocês podem dar uma força pra eles. Sim, Gente, a gente vai deixar aqui Os também. grafiteiros, né? Eles fazem um trabalho assim maravilhoso, são pessoas, profissionais autônomos, que precisa mesmo. E eles fizeram lá, estavam ali naquele domingo, já tá fazendo outra coisa, e fizeram gratuito. E o desenho depois na nossa página, vocês podem ver, fizeram perfeição, assim, tipo, as crianças, o rostinho das crianças, e eles pediram para escolher o que as crianças queriam ser. Você vê que é interessante, né? A sensibilidade deles, né? O guia cadeirante, ele escolheu ser o Flash. Sim. Porque ele é bem agitado, ele é ansioso, agitado, então ele queria ser o Flash. O seu foi Eu quis o Homem de Ferro. o Homem de Ferro. Foi o Rômulo Arts, né? @ o Rômulo Arts. Obrigado, Rômulo. Fez um trabalho incrível do João Guilherme. E o João Guilherme lá, mas minha boca vai ficar assim? Não, o João Guilherme sentou e foi explicar. Eu fiz até um vídeo depois. Depois eu vou passar o nome Sim. de todos que participaram. Não foi só o Rômulo, foram vários, né? O meu ficou gravado o Rômulo, porque foi quem fez o Ó, já quero deixar o Mas convite foi aqui. muito lindo o trabalho. Pode muito deixar. lindo. Vamos deixar o convite aqui, ó, que não deu para pintar todos, porque é muita criança, assim, a praça é enorme, e eles chegaram 7 horas da manhã lá, sabe, já eram 4 da tarde, não tinham almoçado ainda, e por eles ficavam pintando. Eu falei, não, vamos marcar no dia 7/5, eu vou fazer um convitinho, o pessoal tá fazendo um fly lá, aí eu mando para vocês também. A gente Dia divulga, 7/5 vai ter um samba, que eles fazem uma vez por mês o samba da praça.
Então, no dia 7, os grafiteiros vão voltar, terminar de pintar as crianças. E nós vamos já interagir no dia do samba. E deram maior força para nós lá. A gente faz uns docinhos que a gente ganha, que eu falei para você, da distribuidora aqui. Eles deram eles nos doam os frutos, os legumes. E agora dá para fazer, a Rita tá fazendo uns docinhos caseiros muito gostoso, que já tá, os potinhos a gente fez um livro, tá aí nas redes sociais. E vamos vender esses docinhos, né? São caseiros. E o pessoal do samba lá, o que nós fizemos lá, venderam todos os docinhos. Inclusive tem doce sem açúcar, Sem açúcar açúcar, zero, pra diabetes, entendeu? Então a gente tá bolando umas receitas assim bem legal, que é pra poder, assim como a gente quer que seja, a inclusão seja total, nós também vamos dar o nosso doce pra todo mundo vai comer E doce. nós não precisamos nos corromper, tá, gente? Nem precisa, sabe? Então, nós somos o caminho mais difícil, mais lento, Mas vai só dar que vai indo. mais Coisa vai honesto, nós podemos dormir. Eu não preciso vender minha alma pro diabo. Eu posso deitar na minha cama consciente, dormir assim, tranquila, com paz, que eu falo, nós estamos caminhando e as pessoas estão vendo. E as coisas de vão volta, estão acontecendo. E assim, minha casa, que eu falo, que ela falou, futuramente eu vou ter que deixar minha casa, né? E o instituto vai ficar ali. E porque a gente fica mais tempo no projeto do que em casa, então eu até estava comentando já de mudar para uma casa pequena, né? E a gente já eliminar os quartos para fazer a sala de aula, a distoterapia, que já tem uma estrutura legal ali. As crianças já têm que é uma coisa bem interessante, né? Tem uns graus de autista, no caso da Nicole, a Nicole foi assim uma coisa excepcional, que a gente descobriu isso. E eles começam a ter uma rotina, se adaptar a um ambiente e situações, e aquilo ali vai ficando armazenado de uma porque eu falo assim, todo dia eu aprendo alguma coisa com essas crianças. E a medicina está muito longe. Aí eu posso falar, a medicina está muito longe porque eles chegam para os pais, eles falam, dá uma cartilinha assim. Gente, não tem nada a ver aquilo. É lógico que tá ali, a medicina tem os pontos, tal, os focos, né? Mas assim, de falar sobre personalidade, de comportamento, eles estão muito fora. Gente, existe muito tratamento, entendeu? Às vezes eu falo assim, que ser mãe de autista, ser mãe de crianças, de pessoas com deficiência, que não são crianças, também tem jovens, tem adolescente, é difícil. Mas ser mãe pobre de autista é pior. Porque existe muitas terapias, existe muitas coisas que essas crianças não podem parar. Sim. Muitas vezes algumas pessoas falam assim, vamos dar alta porque ele tá bom, ele está bem. Tá, ele tá bem agora. E a adolescência é outro processo. Então a gente, quanto mãe, a gente vive cada processo. Eu cheguei a uma época que eu me preocupava muito, entendeu? Eu aceitei. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu também aceitei. Mas eu sofria por antecedência. Sabe? Eu digo, meu Deus do céu, como é que ele vai ser quando ele crescer? Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai poder viver a vida dele? Ele vai ter amigos? Ele vai namorar? Como é que vai ser? Sim. Aí depois eu comecei a raciocinar. Eu ia muito na psicóloga, que eu sou aquela chata, gente. Eu sou professora. Ou eu destaque da professora, ou da psicóloga, ou do terapeuta. Eu tô lá. Gente, eu tô lá, eles passam pelo período da puberdade, viu? E aí eles passam também, eu comecei... né? É que tem muitas mães que estão passando por isso agora, né, Rita? Que não tá entendendo. E aí foi eu falo, eles passam, é normal. Os garotos são normal. Eles têm as mudanças no corpo dele que eles precisam de orientações, ele precisa de passar por que é que aquilo acontece, entendeu? O meu filho tem 8 anos, e tem hora que ele diz assim, mãe, é bom pegar. Eu digo, é bom pegar, mas você não pode pegar no meio do povo. Por que não é bom pegar? Se não sabe que é bom pegar, eu vou falar assim, tira a mão daí que isso aí não pode. A criança já fica com aquilo. Não, é bom pegar. Mas só pega quem tiver só. Se tiver alguém, você não pega. Nós temos um com 15 anos, né? 2 com 15 anos, né? E assim, um já tem mais, entende um pouquinho. Um autista, o outro tem da Ju, né? E assim, eles estão afloradíssimos. Sim. E aí a mãe, né? a mãe de Débora, eu vou levar no psiquiatra, não sei se tá normal. Minha querida, criança, você não passou por normal. E o homem é diferente da mulher. Eu acho que o homem é assim, tipo, pior. Eu acho que eu tenho 2 filhos meninos. Eu falo, isso é realmente, essa fase é assim. Eles namoravam
E ainda tinha necessidade de se enfiar no quarto, no banheiro. Então, assim, não tem mais o libido. Aí você tem imagina tudo para as isso. crianças que não entendem, que a mãe não fala, o que passa na cabeça de uma criança dela não se entender. Agora, depois que eu falei, eu falo, pode passar, mas eu tô te adiantando como que é. Ele tá na fase de puberdade, isso é normal. Ele chegou até, depois de mais de um ano, chegou mais de 2 anos até, ele convulsionou, esses dias atrás. Por quê? Ela não orientou, eu falei, ó, eu tô falando pra você orientar já faz tempo. Ele convulsionou pela adrenalina, tanta coisa assim que ele não soube administrar, ele chegou a convulsionar. E eu falava assim, isso não pode ser um tabu pra você, pra ele entende. E aí ela pegou, ela falou, entrou nesse quarto, fedido, sei lá, e xingou ele. Aí ela falou que, ó como que ele foi associar. Quando ela entra no quarto, ele começou a espirrar perfume. O que você espirrando perfume? Mãe, você não falou que tava cheirando aquele negócio? Então, ele entende tudo. E aí eu falei, tem que ser o mais natural possível. Chegar nele, assim, tipo, ela fala, mas como eu vou fazer? Se o pai não consegue. Então, sobra tudo pra mãe. Então, você senta com ele e fala, ó, tem que ser assim, no tempo assim, com calma assim. Ele não vai convulsionar, porque vai ser uma coisa que vai virar uma rotina. E ele vai saber administrar aquilo. Pode, ele não pode, quando não pode. Porque ela falou que não tava nem saindo com ele, porque quando ela via toda hora o negócio lá, aquele volume que ele é grandão, né? Na roupa, ela fala, menino, isso aqui. Mas por quê? Ela não conversou, não orientou. Então, assim, por isso que eu falo pra essas mães, gente, vamos cuidar dessas crianças mais rápido. Pra ontem. Orientem e entendam que eles são seres humanos. Sim, e acompanham o ali, não tem deficiência, é homem, mulher, tudo, mulher. Tem a parte emocional, tem a parte psicológica, Nossa, tem a parte biológica do ser. Meu Deus do céu, é muita informação, coisa. Né? Então a gente tem que se atentar à questão realmente da terapia. É um mundo é uma terapia constante. É muita informação. Né? Porque cada etapa é um processo diferente, é coisas novas que eles estão vivendo que eles precisam ser orientados. E aí você diz, quando tem uma mãe que entende e conversa assim, mas tem muitas mães que não entendem, a gente está fazendo entendeu? hoje aqui, passando esse monte de informação aí. E as mães também, olha, eu estou procurando um suporte, um apoio, porque a gente fica muito focada nas crianças e as mães precisam muito de assistência. As mães precisam muito, as mães, elas se perdem elas se perdem já, elas não se identificam mais como mulher, sabe? Elas viram só mãe. Então a gente tem que resgatar isso nas mães. Tem criança, até já fiquei com o João Guilherme, minha Rita com samba, foi lá, saiu um pouco sozinha com o marido dela. Então, assim, eu me disponho a ajudar tudo que eu posso. E estou atrás de parcerias também para terapia para essas mães, que elas precisam muito, para poder me ajudar a continuar desenvolvendo o meu trabalho com as crianças, que eu preciso muito dessa ajuda das mães. Então, que elas confiem em mim por isso, né? Então, vocês que estão assistindo aí, que tiver essa parceria, tiver psicólogos, quiser fazer um trabalho voluntário, tá aberto. O bate-papo tá demais, mas a gente já vai dar 1h30. Eu sei que se a gente ficar aqui, dá conteúdo para mais, a gente vai marcar uma ou outra bate-papo, porque tenho certeza que tem muito mais coisa aí. Mas o que vocês deixaram hoje aqui de informação, assim, eu fiquei muito feliz, aprendi muita coisa. Vou passar isso para pessoas que eu conheço, que eu tenho casos na família também, e agradeço já a disponibilidade de vocês fazer esse relato e contar tudo como é o processo desde o projeto, vocês que vivenciam com os filhos de vocês, é muito legal. E se vocês quiserem deixar mais uma mensagem aí para o nosso público, fique à vontade para a gente... Não, gente, a gente deixa um abraço, agradecemos os meninos que nos possibilitou esse momento aqui de estar falando um pouco. Realmente o assunto é muito longo. Se a gente fosse destrinchar por assunto, nós passaria dias aqui falando sobre isso. Sim. Mas, mãe, se cuidem, entendeu? Se cuidem, porque você tem que ser forte para cuidar do seu filho. Não deixe de ser esposa, não deixe de ser mulher, não deixe de pintar o cabelo, não deixe de passar um batom. Isso é fundamental. Se amem para poder amar o próximo. Que bacana. Parabenizar vocês. Eu assim, só peço colaboração do pessoal daqui do nosso bairro, né? Quem puder estar ajudando. Nós temos rifa, nós temos os docinhos agora para vender. E assim, uma vez por mês
Eu vou colocar nossas redes sociais, o nosso encontro que nós temos mensagem. Quem quiser estar indo uma vez por mês, conhecer todo mundo, participar, ou até pode chamar no WhatsApp mesmo, para ter mais informações. É assim, nós estamos no começo, né? É um ano, assim, e tem muita coisa para fazer. E eu tô fazendo praticamente sozinha, porque ainda tô fazendo as mãezinhas aqui, que eu quero essas mulheres empoderadas. Eu falo, gente, vão estudar, vão se aperfeiçoar, porque eu quero, assim, esse instituto, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, que não vai ser só um centro de atendimento para criança com deficiente, vai ser um acolhedor, uma coisa diferenciada. Eu quero um projeto diferenciado, que ali a mãe tem um espaço, o seu filho fica ali, ele vai ser alfabetizado, ele vai fazer as terapias, mas vai ter um espaço para a mãe também. Eu quero colocar essas mães para estudar, quero colocar essas mães para trabalhar, não viver de benefício, não precisa viver da louça a vida toda, sabe? Ela pode, assim, desenterrar o seu sonho, porque tem muita mãe que fala, eu queria, tal. Gente, um filho deficiente, com deficiência, não é uma sentença de morte. Tudo é possível. Tudo possível, e a gente está aqui, a gente tá aqui é uma corrente de fortalecimento, um ajuda a outra, sabe? Tem mães que estão estudando, eu fico com as crianças dela para estudar, uma vez por semana que ela está indo presencialmente na faculdade. Então, assim, todas se ajudam. Uma está fazendo um bico para ajudar numa renda, uma outra mãe está ficando com as crianças dela. Então, aqui, a gente está aqui para se ajudar, não tem desculpa mais. Vamos parar de ficar ali acomodadinha e levanta a cabeça e falou. É isso, força, foco, determinação. Me dá fé. E que você precisar de ajuda, é só procurar o Instituto Ana Luísa, que a gente também vai unir as nossas forças, vai ver o que a gente pode fazer. E quanto mais gente vir ajudar, melhor. Obrigado, Vamos forte, somar né? força. Obrigado, Débora. Obrigado, Rita. E a gente vai ficando por aqui nesse bate-papo. Com certeza vão vir outros. Então, você aí curte, compartilha, divulgue. Fala pros amigos, quem gosta, quem não gosta, Gente, clica olha, no sininho. Eu vou falar uma coisa, você já falei que eu só tenho muita fé, né? Nós estamos com quase 500 seguidores. Eu falei, deram risada na minha cara, né? Mas eu falei que esse mês, que é um ano de projeto, eu quero chegar a 1000 seguidores, né? Mas assim, eu tô na fé. Vamos ajudar, hein, galera? Todo mundo tá tipo, Segue lá, hein? Gente, vamos fazer, pra não passar vergonha, né? Que eu falei, pessoal, eu quero chegar a 1000 seguidores esse mês, que é um ano. Além de ser, esse mês é muito especial, eu tô procurando parceria para fazer uma festa mais legal para as crianças, porque é de um ano de projeto, é um mês do meu aniversário também. Então, assim, tem tudo favorecido. É o mês de festa. Tudo para dar certo e vai dar certo, pode ter certeza. Obrigado mais uma vez. Boa noite E a pra gente todos. vai encerrando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. É isso aí, galera. Instituto Ana Luísa. Esse nome, hein? Esse nome vai longe. É.